Olá, pessoal. Boa noite, graça e paz, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre esse tema, equilíbrio financeiro como testemunho. E o nosso texto base está lá em Mateus 5,16, que daqui a pouco nós vamos falar sobre esse tema. Mas o que diz isso quando a fé aparece na sua forma de viver? E o que nós vamos falar sobre esse tema? Quando a sua fé aparece na forma de viver. O mundo, ele te observa como você lida com o dinheiro, com as suas finanças. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Por ser uma pessoa que gosta de aparecer, que gosta de ostentar sem poder, muita gente faz isso. Compra um relógio falsificado, coloca no braço e aparece com aquele relógio numa determinada situação, só que ele acha que está enganando as pessoas, mas todo mundo sabe que ele não tem condições de ter aquele bem, aquele relógio. Então, é óbvio, ou aquele relógio é falsificado, ou ele comprou mediante algo ilícito, que isso não agrada ao Senhor. Então, como você busca um equilíbrio financeiro, né, dentro de um testemunho na sua vida? E nisso, Mateus 5,16, ele fala muito bem. Eu faço questão de ler nessa versão que eu tenho aqui. Mateus 5,16 diz o seguinte: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E essa é uma pergunta que eu faço para você. Você é luz? A luz, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Cristo que habita em nós por meio do Espírito Santo. O Senhor é a verdadeira luz. E essa passagem, essa palavra que eu estou dizendo, está lá em João 8,12. Então, quando vivemos conectados ao Senhor, essa luz brilha através de nós. Hoje de manhã cedo, na oração, eu convido você, mais uma vez, que não me conhece, que visite o meu perfil e me siga hoje cedo. Está lá nos stories a oração que eu falei sobre hoje, que Deus atende os seus pedidos. Tudo que você pedir, o Senhor vai te atender. Agora, como que ele vai fazer isso? Primeiro, existe uma passagem. Então, primeiro é confiar no Senhor. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que vivem nele, que estão conectados a eles, porque ele é a videira verdadeira e nós somos uma extensão dessa videira. E se nós estamos conectados ao Senhor, primeiro, vivendo dele, na seiva dele, vivendo com o Senhor, nos alimentando da palavra dele. Então Jesus Cristo diz: o Pai que está nos céus nos ouvirá e nos concederá tudo o que pedirmos. Vem lá, se você não me segue, eu fiz essa oração hoje cedo, falando sobre essa passagem. Por quê? Porque você passa a ser luz. Assim brilha a sua luz, né, diante dos homens. Vai resplandecer, essa luz vem de onde? Ela vem do Senhor. E outra coisa que Deus pede é que você não se esconda. Não seja um cristão escondido, tímido, com medo de mostrar quem você é, com medo de errar. A fé genuína, ela não pode e não deve ficar oculta. Fale, converse comigo, me siga nas redes sociais, conecte-se comigo, busque o Senhor todos os dias. É isso que eu tenho falado nessas lives diariamente aqui para vocês. Não seja um cristão escondido. Mostre por meio de boas obras. O quê? Não é sobre se exibir, é isso que eu estou falando, buscar aplauso pessoal. Não é isso. Não é isso. As boas obras são o resultado natural de uma vida transformada por Deus. Amor, justiça, misericórdia, integridade, ajuda ao próximo, são essas dádivas que saem de você e você oferece isso para a humanidade. Primeiro para as pessoas que estão perto de você, depois esse círculo começa a aumentar e você nem imagina quantas pessoas você consegue alcançar com essa palavra. Então você ser luz, o Senhor está dizendo isso, né? Nós somos o quê? O sal da terra, aquele que preserva, que dá sabor e que impede a corrupção, né? Você é a luz do mundo, você ilumina, você guia,
você dissipa a escuridão, você não se desvia por questões ideológicas, questões políticas, questões mesmo religiosas. Eu não estou falando aqui de você sobre religião, eu estou falando de você sobre Deus, sobre a palavra dele, o que a palavra dele pode fazer e que faz da minha vida todos os dias, ela pode fazer na sua vida. Eu tenho inúmeras situações que eu posso dizer para você que a mão do Senhor esteve comigo, inclusive nesse campo financeiro, porque essa é uma área realmente que ela é muito complicada para todos nós, mas o equilíbrio financeiro, ele é um testemunho silencioso. Por quê? Porque você não precisa alardear isso para ninguém, basta você viver. E essa aplicação prática disso vai se dar onde? Na sua credibilidade, o que que você faz? As pessoas querem saber como que você consegue. Eu atendi lá no meu escritório um judeu mesmo, de nascença, um homem rico, muito rico. E se você olhar uma pessoa simples, 82 anos de idade, super simples. O Senhor abençoou aquele homem muito. O Senhor abençoa os judeus, ele abençoa você também. Ele me abençoa, mas você tem que saber fazer os negócios, ter credibilidade. Você que está me assistindo desde o início, o que, que eu falei no início dessa live? Você pode comprar um relógio de uma marca caríssima, mas você tem condições de ter aquele relógio? O relógio tem condições de ter você, usar naquele braço? Todo mundo sabe se aquele relógio que você tem ele é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque, como eu falando para você, o equilíbrio financeiro ele é um testemunho silencioso. Então, se você chega ostentando com um relógio, mas todo mundo sabe, você não passa essa credibilidade. Outra coisa é a sua postura nos acordos que você faz na sua palavra, quando você cumpre a sua palavra. Muitas vezes, eu digo isso para você que acontece comigo, você não consegue cumprir determinadas situações, mas você tem que correr até, isso está na Bíblia. Busque o credor e converse com o credor, fale isso com ele, busque e ajuste com ele, porque existe sim a possibilidade de ajustar essas questões com toda certeza. A confiança em processos, como que você age? Quando muitas pessoas me procuram tentando buscar um direito que elas não têm. E eu sou sincero, eu já digo que esse direito não tem. Mas, doutor, eu quero que o senhor ingresse na justiça. Então pague os honorários e a gente vai. Não, não, se nós ganharmos, eu vou. Se ele não tem direito, como é que ele vai ganhar na justiça? Então, essa confiança num processo, ela nasce no início da relação processual que existe. Por isso que a luz, a sua luz, ela tem que brilhar, brilhar pelo Senhor, brilhar do Senhor, ela nasce de você. Jesus Cristo diz isso, luz do mundo, que ilumina, que guia, que dissipa a escuridão. É isso que você tem que ser, uma pessoa que dissipa a escuridão. Não se esconda, não seja, como eu falei, um cristão escondido, tímido. Fale, declare a palavra do Senhor. Isso é uma maneira também de você se relacionar com Deus. Nas minhas orações diárias de manhã que eu publico, eu falo desse relacionamento, da importância de ter um relacionamento com Deus. As pessoas veem essas obras, você não precisa falar para ninguém. Elas reconhecem e elas sabem que o mérito não é um mérito humano. As suas obras, elas vão glorificar o Senhor, tenha certeza disso. O equilíbrio financeiro, ele nasce como um grande testemunho. E eu quero que você interaja comigo agora, nesse momento. Você que está... Escreva aqui agora, você está me vendo agora, escreva aqui, minha vida reflete a minha fé. Escreva isso, minha vida reflete a minha fé. Escreva, minha vida reflete a minha fé. E é isso, só estou te pedindo isso. Escreva, minha vida reflete a minha fé. Minha vida reflete a minha fé. É isso que eu quero que você entenda. Equilíbrio também glorifica o Senhor. E nós vamos orar e encerrar essa live de hoje trazendo esse pedido ao Senhor que nos dê equilíbrio, que afaste a ansiedade, que tire de nós toda situação contrária, todo devorador que vem para cima de nós. Nós vamos pedir isso ao Senhor
e agradecer a Ele por mais esse dia maravilhoso. Vamos orar? Amado Deus, Pai, louvado seja o Teu santo nome. Muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, por essa live, por estarmos aqui mais uma vez. Cada pessoa que está assistindo nesse momento, que vai assistir essa live, depois, em nome de Jesus Cristo, o Senhor já esteja abençoando cada um de nós. Eu coloco diante do Senhor a minha família, Pai. Coloco diante do Senhor a minha casa, a casa de cada pessoa que está assistindo. Coloco diante do Senhor, Pai, o pastor Ricardo Espíndola, cada um dos integrantes da Igreja Batista Central de Brasília, cada um dos meus clientes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos dê, Senhor, o direcionamento. Dê-nos, Pai, o equilíbrio financeiro, Pai, que nós possamos testemunhar e ser luz, Senhor, para glorificar o Teu nome sempre, porque é isso, por isso que nós estamos aqui, Pai, para ser luz do mundo, para ser o sal da terra, para buscar Te glorificar, Te honrar e Te engrandecer por meio da nossa vida, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Então, desejo a todos vocês uma noite abençoada e tenho certeza que o Senhor está conosco quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando nós o glorificamos e nós podemos glorificar o Senhor por meio da nossa vida. Vamos fazer isso. Tenham uma noite abençoada e amanhã estaremos juntos novamente. Fraterno abraço.